Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver como criar gráficos a partir de listas. Então, para começar aqui, eu vou definir uma lista 1, né? Eu vou chamar essa lista de lista 1, e essa lista vai ser dessa forma daqui. Então, vai ser 1, 2, vírgula, 2, 3, vírgula, 3, 4, né? Então, com essa lista daqui, a gente pode plotar um gráfico, né? Então, a gente vai ter um gráfico de tal forma que essa primeira aqui seja o eixo x, os primeiros valores, e os segundos valores sejam o eixo y. Então, para a gente fazer esse gráfico, a gente vai ter que vir aqui embaixo. Eu vou chamar esse gráfico de plot 1, né? Que a gente vai usar ele daqui a pouco. Vou chamar então aqui de plot 1. E para fazer esse gráfico, eu vou dar um list plot dessa forma. E entre colchetes eu vou escrever lista 1, que é justamente essa variável, esse nome que a gente deu aqui para essa lista, né? Então, para fazer isso, né, para fazer esse plot, a gente vai ter que compilar aqui Shift Enter essa lista. E agora a gente vai aqui Shift Enter no plot. Então a gente já vê que automaticamente, né, ele já plota aqui o gráfico, né, com os eixos dessa forma. E aqui os três pontos, né? Então aqui nesse primeiro ponto aqui, a gente tem o eixo 1, 2, ó, a gente tem o ponto 1, 2, né? Aqui o 2, 3 e aqui o 3, 4. Então dessa forma você pode fazer um gráfico. A gente pode também alterar as informações desse gráfico, né? Então a gente pode, por exemplo, vir aqui e colocar nome nos eixos. Então para colocar o nome nos eixos, a gente vai vir aqui dar um axis label, dessa forma, sempre lembrando da primeira letra maiúscula aqui, né? Aí a gente vai colocar essa seta e a gente vai colocar aqui entre chaves o nome que a gente quer dos eixos. Então, eu vou colocar o eixo X, vai se chamar X, e o eixo Y vai ser o eixo Y. Então, quando a gente compila aqui, a gente vai ver que ele já colocou aqui, né, o eixo X aqui, que é esse daqui, e o eixo Y aqui, que é esse nome daqui, né? Lembrando das aspas aqui, que é porque é um nome, né? Então, é um texto, né? A gente também pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um título para esse gráfico. Então, a gente vai vir aqui, dar um plot label, né? E a seta aqui novamente. E entre aspas, a gente coloca o nome do gráfico que a gente quer. Aqui eu vou colocar gráfico y, gráfico x por y, o y por x, como você quiser. Aí, quando eu coloco aqui, compilo, a gente vai ter aqui gráfico x por y, aparece aqui em cima. A gente também pode alterar a cor desse gráfico, né? A cor desses pontos aqui que ele está colocando. Então, para fazer essa alteração, a gente vai em plot style, né? E aqui você coloca a cor que você quer, que no caso eu vou colocar verde, dessa forma. Lembrando, sempre da letra maiúscula, né? Então, ficou os pontos verdes. A gente pode também alterar os marcadores, né? O que são os marcadores? Os marcadores são justamente esses pontos aqui, né? Você vê que automaticamente ele coloca uma bolinha, né? Mas você pode colocar uma série de outros tipos de marcadores. Aqui, como exemplo, eu vou colocar um quadrado, né? Um quadrado preenchido. E para a gente colocar esses marcadores, a gente vai ter que vir aqui em plot, colocar plot markers, dessa forma, coloca a seta, e aqui eu vou dar um barra entre colchetes, e aqui dentro eu vou escrever fillet square, né? Então dessa forma, aí você vê que automaticamente ele já coloca um quadrado aqui preenchido, né? Desse jeito daqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma lista, né? Um site com uma lista com os marcadores possíveis, os marcadores existentes aqui no Matemática. É só vocês irem lá verem e escolherem o tipo de marcador, né? Vai estar tudo lá. Então aqui a gente, dessa forma, a gente pode alterar esses marcadores. Você vê que agora está aqui quadrado, né? E a gente também pode alterar, aqui só como exemplo, a gente pode alterar o range, né? Do eixo X e do eixo Y. Então, por exemplo, para fazer isso, a gente pode vir aqui plot range. Eu vou colocar da seguinte forma. O eixo X aqui, eu quero que ele varie, por exemplo, de 0 a 2 nesse gráfico. E o eixo Y, que ele varie de 0 a 4, né? Então, quando a gente compila isso daqui, a gente vê que ele faz isso, né? Então, ele pega aqui o eixo X, ele vai apenas de 0 a 2, o eixo X, e o eixo Y de 0 a 4. Então, dessa forma, você pode controlar esses eixos, né? Desse jeito. A gente também pode utilizar, né, além de utilizar as listas assim diretamente, a gente também pode utilizar o comando table, né, que a gente viu anteriormente, que faz uma lista, né, que a gente viu na aula anterior. E aqui, como exemplo, eu vou criar um novo gráfico aqui, vai ser plot 2, né, então esse plot 2, ele vai ser quem? Ele vai ser um list plot, vai ser o plot de uma lista,
E quem que vai ser essa lista? Aqui dentro eu vou colocar essa lista da seguinte forma. Ela vai ser uma tabela, né? De tal forma que a gente vai ter o seguinte, aqui é vírgula, né? A gente vai ter o seguinte, ela vai ser uma tabela, então eu vou ter que nessa tabela a gente vai ter o seno de n e no eixo y, né, pensando já no gráfico, no eixo y a gente vai ter o seno de 2n e esse n ele vai variar de 0 a 50, né? Então eu vou fazer vários pontos, né? Então o que vai acontecer aqui? Aqui, nesse comando tabela, eu recomendo ver a aula anterior, que a gente falou sobre, alguma aula anterior que a gente falou sobre o comando tabela, né? Então aqui vai estar fazendo o seguinte, vai estar fazendo uma lista que vai ser dessa forma daqui. Então a gente vai ter o seno de n e o seno de 2n nessa lista. E esse n vai variar de 0 a 50. Vai calcular seno de 0, seno de 0, seno de 1, seno de 2, dessa forma, e vai fazendo essa lista, né? Que vai ser do mesmo estilo dessa daqui, né? Vai ficar várias listinhas assim com dois valores dentro de uma lista maior, né? Desse jeito. E fazendo isso, então, quando eu coloco aqui, quando eu compilo, né? Então a gente vê que ele fez esses plots de todos esses pontos. Então ele pegou todos esses pontos dessa tabela formada aqui pelo comando table e plotou e a gente ficou com essa forma daqui, né? Outra coisa que a gente pode fazer, aqui você também tem todos os mesmos comandos, né, do list plot, você pode alterar a cor, você pode alterar os marcadores, você pode alterar o range, né, dos eixos. E o que a gente pode fazer aqui também é juntar os gráficos, né? Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse gráfico aqui e esse outro gráfico aqui e juntar os dois, colocar eles num gráfico só, basta eu vir aqui embaixo, né? Basta eu vir aqui, dar um comando show, dessa forma, com a letra maiúscula no início, né? E escrever aqui quem que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o plot 1 e o plot 2. Isso aqui você pode fazer com quantos gráficos você tiver, né? Quantos gráficos você fizer, você pode juntar eles dessa forma. E aqui é o plot 1, né, que eu chamei aqui, e esse daqui eu chamei de plot 2. Então, quando eu junto esses dois aqui, a gente ficou com isso daqui. E a gente percebe que ele faz os eixos, ele coloca os eixos automáticos, né, desse jeito daqui. Então aqui eu posso vir aqui e, por exemplo, se eu quiser mostrar os dois gráficos completos, né? Então eu venho aqui, dou um plot range, dessa forma, e escrevo aqui all, né? Ele já até dá a função aqui, né? All. Então ele vai fazer isso daqui. Então ele vai pegar, vai mostrar os dois gráficos completos, né? E aqui lembrando que cortou porque a gente colocou isso daqui, né? A gente colocou isso daqui, até ele bugou um pouco, né? Que foi lá para 3, mas para evitar isso daqui, ó, deixa eu tirar isso daqui, fazer assim, ó, isso daqui e plot range all. Aí ficou dessa forma daqui, né? Então era isso que eu tinha que apresentar hoje. Obrigado.